Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecemos a Deus pela sua bondade, pela sua compaixão, pelo seu perdão e pelos muitos livramentos que Deus tem dado a cada um de nós. Tantas coisas acontecem que nem tomamos conhecimento, porque são coisas ocultas, são batalhas espirituais que acontecem no lado invisível, mas que Deus, como nosso Pai Celestial, como nosso protetor, nos livra de grandes perigos, acidentes e de todo o mal. Por isso que sempre devemos estar agradecidos ao Senhor pela sua proteção infinita. Se não fora essa ajuda permanente de Deus, seríamos tragados pelas investidas do mal contra a nossa vida. E graças a Deus por mais uma vez nós estarmos utilizando este canal, esse espaço, para trazer mais um comentário evangelístico do Novo Testamento. Estamos produzindo, escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento, que já temos pronto, de Atos até o livro do Apocalipse, e já publicado no nosso blog, comentário expositivo do Novo Testamento, que você pode visitar e ler lá, mais ou menos 3.500 páginas. Deus tem sido gracioso conosco e nos revelado os mistérios da sua palavra, e eu sou muito grato a Deus por isso. Porque pregar o Evangelho na história em que nós estamos presenciando nestes últimos dias? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós lemos isso no Evangelho, e Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 16 sobre isso, que o Evangelho é o poder de Deus, é que ele tem a eficácia de chegar na vida do mais vil pecador e transformar o ser humano em alguém justificado por Cristo diante da justiça de Deus. De forma que, quando nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus, Ele quem se encarrega de fazer o seu trabalho e produzir o seu efeito positivo na vida daqueles que escutam as boas novas do Evangelho. Um outro motivo que nós devemos ser impulsionados a pregar o Evangelho é que ele é eficiente em produzir vida eterna. A Bíblia diz que aqueles que creem na mensagem do Evangelho herdam a vida eterna. Assim sendo, quando nós olhamos criteriosamente para a sociedade como massa, percebemos
que a grande maioria das pessoas, elas estão perdidas, porque para ser salvo é necessário seguir os parâmetros do Evangelho. E as pessoas, pelo menos a grande maioria, não cumprem os requisitos básicos recomendados e ensinados pelo Evangelho da nova aliança de Deus, por meio de Cristo. Assim sendo, quando nós pregamos o Evangelho conforme está escrito na palavra do nosso Deus, desperta nas pessoas, nos ouvintes ou nos leitores, o desejo de conhecer o outro lado da existência humana. E quando as pessoas tomam conhecimento da existência eterna da alma, são despertadas essas pessoas a buscarem a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. E o Evangelho tem essa possibilidade, esse poder de, na verdade, encaminhar, iluminar, direcionar as pessoas para a vida eterna. Uma outra coisa por que nós devemos pregar o Evangelho é para vencer os escândalos multiplicados que têm surgido no mundo, tanto no mundo como sociedade, como também dentro da comunidade cristã. Hoje, infelizmente, por consequência de muitos escândalos que as lideranças cristãs têm produzido no meio da sociedade, isso dificulta muito para que as pessoas venham ao recinto da comunidade cristã. Tudo o que acontece no meio evangélico, no meio cristão, a população toma conhecimento, porque dentro de todas as famílias há um, dois ou mais convertidos e as notícias se espalham rapidamente. E uma forma de se vencer esse conceito negativo da sociedade com respeito à comunidade cristã, à igreja, é nós pregarmos o Evangelho. Porque o Evangelho, por si só, ele tem um poder muito grande de convencer positivamente as pessoas quanto às coisas de Deus, quanto ao reino de Deus, e não contra o reino dos homens. O Evangelho tem essa eficiência em separar aquilo que é dos seres humanos daquilo que faz parte efetivamente do reino de Cristo, do reino da luz. Então, quando nós pregamos o Evangelho em sua essência, desfaz os efeitos devastadores que os escândalos, principalmente com as lideranças cristãs, têm produzido no meio da sociedade. O Evangelho, ele pode e ele faz o que há de melhor para expurgar os defeitos humanos e apresentar a plenitude da salvação de Cristo, por Cristo, que ele já realizou quando esteve aqui na Terra. Mais um comentário aqui
nesta carta maravilhosa de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2. Repetindo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2, onde está escrito o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Olha, nós, nesta mesma carta, no capítulo 4, do versículo 13 ao 17, fizemos os nossos comentários aqui a respeito da vinda de Cristo. Um evento extraordinário que a qualquer momento pode acontecer. Mas nesse texto, Paulo não trata sobre a vinda de Cristo. E nós vamos justamente explicar por quê que ele não está falando da vinda de Cristo, mas sim do dia do Senhor, que é diferente. Mas antes de entrarmos no nosso comentário, solicitar a você, se inscreva aqui no nosso canal. Temos muita coisa boa já publicada, são mais de 700 vídeos, mensagens, comentários e pregações para você aprender a palavra do Senhor. Além do mais, sempre estaremos publicando novas matérias, novos comentários e pregações para a edificação dos que nos acompanham através desse canal, das mídias sociais, enfim. Deixe aqui o seu comentário, dê o seu like, ative o sininho, por favor. Você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações. E compartilhe os nossos vídeos, as nossas matérias e publicações, para que juntos possamos conduzir o Evangelho a muitas pessoas. Vamos dar as mãos e juntos fazer a anunciação do Evangelho de Cristo Jesus. Pois é, o apóstolo dos gentios trata de um tema escatológico muito importante, assim como é escatológico também a vinda de Cristo. E esses dois versículos, além do mais, até o versículo de número 5, fala de eventos futuros, coisa que promove a conscientização das pessoas e desperta o interesse em conhecer esses novos dados, porque as profecias escatológicas da palavra de Deus é o jornal de amanhã, revista com as informações do futuro. E quem não quer conhecer e saber o futuro, principalmente o futuro da humanidade, se, por exemplo, os cientistas soubessem dos eventos perigosos na área de saúde que surgirão daqui a 10 anos, 20 anos, enfim, no futuro, com antecedência, se preparariam através da indústria da medicina e trabalhariam no que diz respeito já à prevenção, e quando surgissem uma pandemia, já os países estariam preparados para combater tais
doenças, enfermidades, enfim. Nós fomos pegos de surpresa recentemente por uma pandemia, e se os governos mundiais soubessem que ia surgir esse problema, com antecedência haveriam investimentos para a criação de vacinas e medicamentos e tratamentos para que não morressem tantas pessoas como têm morrido nestes últimos tempos. Por isso que é muito importante nós tratarmos deste assunto. Quando o apóstolo diz para os seus filhos na fé, os discípulos de Cristo na cidade de Tessalônica: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que se vos escreva. Os tempos e as estações, ele fala sobre o futuro, sobre o que havia de acontecer no futuro. As cartas, as epístolas do apóstolo dos gentios, em muitos casos, eram respostas. Paulo, como missionário transcultural, ele ia de cidade em cidade realizando as suas atividades evangelísticas, formava as comunidades cristãs e preparavam lideranças locais. Quando isso acontecia, ele já partia para outra cidade, nos trabalhos de evangelização, fazendo missões transculturais, mas não perdia o contato com as igrejas formadas por ele e seus amigos de ministério. Estavam sempre em comunicação, em contato, e as dúvidas que haviam nas comunidades cristãs chegavam até ele, e aí ele enviava as suas cartas ou epístolas justamente falando a respeito dos assuntos abordados naquelas comunidades cristãs. E como ele já havia falado a respeito da volta de Cristo, nesta mesma carta, havia um outro assunto, porque certamente os irmãos tomavam conhecimento a respeito do dia do Senhor. E havia dúvida, certamente, se o dia do Senhor era a mesma coisa que a volta de Cristo. Vários dos profetas, inúmeras passagens bíblicas do Velho Testamento falam do dia do Senhor, e os irmãos e a igreja em Tessalônica precisava de ensinamentos para tirarem as suas dúvidas. E esse texto que nós citamos aqui, 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 5, fala efetivamente desse mesmo assunto. Na segunda carta, também fala a respeito de um outro assunto muito importante, que é justamente a manifestação do anticristo. Mas com relação à igreja em Tessalônica, Paulo diz que não havia necessidade de escrever, certamente com mais detalhe, e ele coloca aqui apenas o necessário, porque é possível que quando esteve pregando o evangelho naquela cidade, ele tenha inúmeras vezes pregado e ensinado a respeito desse tempo do fim.
E, efetivamente, os irmãos mais antigos, os novatos talvez não, porque depois que Paulo saiu, provavelmente houveram novas convenções naquela cidade, mas aqueles que ouviram as pregações, os ensinamentos, as instruções de Paulo estavam inteirados a respeito destes assuntos que ele aborda nessa tão importante e relevante carta que ele escreve para a comunidade cristã em Tessalônica. Mas esses assuntos, para o dia de hoje, são muito importantes. Há tanta coisa, há um bombardeio intenso de informações que nos chegam a todo momento, todos os dias, sempre que você liga um canal de televisão, são tantas informações. E a internet, as mídias sociais são todos instrumentos que enchem a cabeça das pessoas de infinitas informações. E nós precisamos, como representantes de Deus, nestes últimos dias, abordar esses temas para trazer o ensinamento e os esclarecimentos ideais para as pessoas. E Paulo continua dizendo o seguinte, no versículo de número 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá. Olha, irmãos, eu já ouvi muitas pregações, tanto pessoalmente como também principalmente nas mídias sociais, em que as pessoas não distinguem esse texto da vinda de Cristo. Na verdade, quando nós estudamos de maneira profunda a escatologia, e é um tema que eu gosto muito, eu tenho muitas mensagens, comentários a respeito dos temas escatológicos. Agora mesmo nós estamos pregando direto nas igrejas a respeito do livro do Apocalipse. Neste nosso canal, nós temos mais de 70 mensagens, comentários, pregações sobre o livro do Apocalipse, porque é um tema que me chama muita atenção. Nós observamos que muitos confundem o dia do Senhor com a volta de Cristo. Aprendemos, repito, quando nós nos aprofundamos nesse assunto, que a vinda de Cristo se dará primeiro. Respeito demais aqueles que pensam o contrário, mas são mais de 30 anos ouvindo pregações de pastores sinceros, pregadores da palavra de Deus, ensinadores, doutores e mestres, lendo muitos livros, estudando bastante, e a conclusão que eu chego, e é mais uma questão de fé, e a questão de fé não se discute, é uma fé pessoal minha de que antes do dia do Senhor acontecerá sim a volta de Cristo. Eu creio assim, repito, respeito a todos os pregadores, teólogos, ensinadores, doutores que pensam o contrário. Mas esse é o conceito que durante muitos anos, repito, ouvindo, lendo, pesquisando, é o conceito que eu cheguei, que a volta de Cristo se dará antes do dia do Senhor. Esse dia do Senhor, a que se refere o apóstolo dos gentios,
E Paulo diz, ele virá, vai acontecer. Eu acredito piamente que a igreja não passará o dia do Senhor. Por quê? Porque o arrebatamento, para mim, acontecerá antes do dia do Senhor. Como também creio piamente, com muita segurança, que a vinda de Cristo se dará antes da manifestação do anticristo. E este dia do Senhor, nós não vamos nos prolongar tanto, mas recomendamos aos nossos amigos, amigas e irmãos e irmãs que leiam o livro do Apocalipse. A partir do capítulo 6 até o seu final, há uma larga explanação em detalhes de tudo aquilo que diz respeito ao dia do Senhor, o que eu classifico de grande tribulação. São coisas terríveis, avassaladoras, que as pessoas nem imaginam. Olha, é terrível os eventos escatológicos previstos com antecedência que irão acontecer durante este período. Olha, se dará a volta de Cristo e a implantação do governo do anticristo se dará logo depois, e haverá um tempo de tranquilidade, paz, que são mais ou menos 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, aí começa a grande tribulação. Mas antes da volta de Cristo, não se dará o dia do Senhor, porém, vai acontecer os princípios de dores. São momentos de provações. Vai haver o balançar da figueira para colher-se os bons frutos. Esse período que antecede a volta de Cristo, o próprio Senhor Jesus falou sobre os sinais, e estão se cumprindo esses sinais. Quando nós analisamos ali, capítulo 24 de Mateus, nós vamos aprender justamente sobre o princípio de dores, os sinais da volta de Cristo. E o dia do Senhor, ele acontecerá depois da volta de Cristo, depois da implantação do governo do anticristo. Então virá esse tempo tenebroso na história da humanidade. E Paulo termina dizendo no versículo 2 o seguinte, que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Olha, isso fala sobre um momento de surpresa, um momento inesperado. O ladrão, quando ele vem de noite, ninguém espera. Primeiro porque as pessoas estão dormindo durante a noite, principalmente depois das 10 horas da noite, e não se espera, porque está dormindo, repousando. Se esperasse, não dormia, né? Mas tipicamente fala sobre o elemento surpresa. Por que Paulo coloca essa expressão como ladrão de noite? Porque depois da volta de Cristo, as nações vão criar um governo mundial, que é o governo do anticristo. E haverá um tempo
de tranquilidade, de bem-estar. Um governo que vai gerenciar, fazer uma gestão com a cooperação dos governos e das nações, em que trará aparentemente soluções urgentes para as dificuldades da população, da sociedade de um modo geral. E isso vai criar um sentimento de segurança, de tranquilidade, de bem-estar. Muitos, nesse momento, estarão convencidos de que o governo do Anticristo veio para ficar, está sendo um bom governo, e a paz, a aparente paz, reinará sobre um tempo. Aí vem, de repente, justamente o dia do Senhor. É isso que fala o apóstolo nessa passagem bíblica. E os versículos seguintes, nós vamos comentar com mais detalhes sobre o que Paulo escreve aqui nesse texto bíblico a respeito do dia do Senhor. Portanto, eu quero agradecer a sua atenção, pedir mais uma vez que se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho, compartilhe a nossa matéria, não somente essa, mas as demais, e visite as nossas páginas no Facebook, Evangelista Francisco Amâncio, nosso Twitter, Comentário Bíblico, e também as nossas demais mídias sociais. Assim sendo, até o próximo comentário.